Jogo do Peixão chegando domingo, mas não estou aqui para falar apenas do jogo contra o Bragantino neste domingo, e sim dos próximos 5 jogos do Peixão. Então fiquem aí após a vinheta que a gente... É isso aí, santistas. Jogo chegando contra o Bragantino agora no domingo. Inclusive, fiquem ligados que no sábado eu vou soltar o pré-jogo aí para vocês. Mas eu entendo que nós, torcedores, devemos nos atentar não só nesse jogo que está mais próximo contra o Bragantino, mas sim nos 4 jogos que vão vir depois a esse confronto, né? Eu, PH, entendo que os próximos 5 jogos do Santos vão ser extremamente importantes e talvez até determinantes para o resto de temporada do Santos, né? São ali a possibilidade de somar 15 pontos, o que também nos deixa ali quase que naquela quantidade mínima de pontos necessárias para que a gente consiga efetivamente fugir do rebaixamento. E além disso, são jogos contra times que eu entendo que o Santos tem plena capacidade de fazer bons jogos, boas atuações e sim de pontuar, seja dentro de casa e seja fora de casa. Então, vamos fazer uma resenha aí, falar um pouquinho sobre esses jogos, falar um pouquinho também sobre alguns jogadores que podem vir a ser importantes, assumir o protagonismo. Então vamos começar falando do próximo jogo, né, contra o Bragantino. Bom, seus peixão, eu acho que eu não preciso nem dizer, vai ser um jogo difícil, né, um jogo fora de casa, um jogo contra um time que vem fazendo um bom campeonato brasileiro, para um time da dimensão, com todo respeito, né, mas para um time da magnitude do Bragantino, eu acho que o que eles vêm fazendo nesses últimos anos, né, e que vem fazendo nesse campeonato é realmente considerado bom. Eles, né, vem fazendo bons jogos, lógico, tem ali uma estabilidade, realmente perderam alguns jogos que não deveriam, mas vem fazendo sim algumas boas atuações, conseguindo alguns bons resultados, tanto que estão ali numa posição na tabela meio que confortável, né, ali mais pro meio da tabela do que para baixo, né, inclusive muito melhor colocado do que o Santos, né, então é sim um jogo que, além de tudo isso, vai ser na casa dos caras, então o Santos tem que ir extremamente focado e determinado a fazer uma boa atuação e a pontuar, né? Pelo menos ali um empate. Eu já entendo que seria um ótimo resultado para o Santos. É lógico, queremos a vitória, mas eu acho que a gente tem que ser realista, né? Eu acho que vai ser realmente um jogo difícil para o Santos conseguir sair com a vitória, mas esse um ponto eu realmente estou bastante convicto que o Santos vai trazer para casa. E acima de tudo é muito importante que o Santos conquiste esse ponto e saia pelo menos com empate, né, do lado de Bragança, porque logo depois nós temos mais um jogo, dessa vez dentro de casa, contra o Grêmio, né? Então, ia ser muito, muito importante e muito bacana, né, o Vojvoda manter essa invencibilidade também, mesmo jogando fora de casa contra o Bragantino. Isso dá moral para ele, dá moral para o nosso elenco, até para que eles possam chegar em casa e fazer um ótimo jogo contra o Grêmio, que aí, sinceramente, santistas, eu acho que o Santos vai dar uma lavada no Grêmio. Eu acho que eles vão tomar um nabo gigantesco nesse jogo. Primeiro porque o Santos está embalado, eu realmente acho que a gente vai fazer um bom jogo contra o Bragantino, que a gente vai pontuar. Entendo que o Santos vai motivado e vai melhor ainda treinado, né? Porque a cada rodada que passa o Vojvoda tem mais tempo para trabalhar, mais tempo para conhecer os seus jogadores. Entendo que a Vila Belmiro vai virar novamente um alçapão, que os torcedores, até por essa retomada que o time vem passando, vão lotar o estádio, vão incentivar o time. E eu realmente estou muito animado para esse jogo contra o Grêmio. É lógico, a gente tem que ter cuidado, tem que respeitar. É um time grande, é um time que a camisa pesa, é um time que não vem fazendo um campeonato brasileiro ruim, mas muito aquém de um campeonato digno de um time da magnitude do Grêmio. Eles vêm tendo algumas boas atuações, alguns bons resultados, tão melhores classificados inclusive na tabela do que o Santos, mas estão ali também, não estão muito distantes da realidade do Santos. Então, embora estejam um pouco mais estáveis, eu acho que o momento, olhando para os últimos jogos e para os bastidores como um todo, o momento do Santos é melhor, né? Com toda
toda essa animação, com essa confiança que os jogadores estão retomando, com essas últimas boas atuações do Santos, vitória no Clássico, né? Então entendo que o Santos tem tudo para fazer um bom jogo e fazer os 3 pontos, né? Bom, logo depois disso nós vamos também embalados. Espero eu, por favor, Santos, não nos decepcione, né? A gente fica até com medo, né? Porque não dá para acostumar, a gente conhece o nosso time e quando a gente vê as coisas melhorando, a gente fica até com uma pulga atrás da orelha, né? Mas depois temos um jogo difícil também, fora de casa, contra o Ceará. Entendo que desses jogos que desses últimos dois jogos que eu falei, este vai ser o mais difícil, né? Porque além de um jogo fora de casa, é sabido que o Ceará jogando em casa é um time forte, é uma torcida apaixonada, que faz barulho, né, que lota estádio, então vai ser uma pressão, né, vão fazer uma pressão ali grande no jogo, é uma viagem longa, não que os nossos atletas não recebam muito bem para isso, né, mas enfim, né, tem toda essa questão de logística. E o Ceará não tá muito diferente desses outros times, vem fazendo de novo, né, um bom campeonato brasileiro. Quando eu falo bom, não é que eles estejam ali, né, na parte de cima da tabela, mas olhando para os últimos anos do Ceará, tem sido um campeonato brasileiro ok, né? Eles têm ali se mantido com uma certa estabilidade, mais próximo do meio da tabela, né? Fazendo alguns pontos importantes, ganhando alguns jogos importantes. Teve seus tropeços também, alguns jogos ali que perdeu em casa, que foram uma surpresa. Então, assim, entendo que vai ser o mais difícil, mas não acho impossível, óbvio. Eu acho que o Santos tem mais elenco, acho que o Santos vem aí numa retomada, vem melhorando o astral, deve ir embalado, e acho que tem tudo para fazer um baita jogo, né? Eu realmente quero acreditar na vitória, gostaria realmente, né, que o Santos ganhasse, mas a gente é torcedor, mas a gente não precisa ser maluco também, a gente tem que ter o pé no chão, até para que a gente possa ter ali bom senso, discernimento para cobrar o nosso time, para entender certas coisas, né? Então eu realmente acho que o Santos tem tudo para fazer um ótimo jogo, acho difícil trazer esses 3 pontos, nesse caso em específico, jogando fora de casa, mas acho que o Santos tem total capacidade, tem tudo para pelo menos um empate trazer para casa, o que seria maravilhoso para o Santos, né? Considerando que desses 3 jogos que nós falamos, 2 seriam fora de casa, né? Então, ali a gente conseguir 2 empates e uma vitória, né? Realmente entendo muito importante e muito factível para o nosso Peixão. Bom, depois disso, aí que vem, né? Vamos jogar contra quem? Contra as Galinhas. Sem dúvida vai ser o jogo mais difícil do que esses 3 que eu passei. E do próximo também, né, que eu vou comentar aqui. E não digo que vai ser o mais difícil porque é o time que está apresentando o melhor futebol, até porque eu realmente não acredito nisso, né? A gente tem acompanhado aí e realmente se tem uma coisa que o Corinthians não tem feito é apresentar um bom futebol, um futebol convincente. Só que é aquele negócio, né, rapaziada, clássica é clássica, e o Santos, principalmente contra o Corinthians e contra o Palmeiras, tem curtido nos decepcionar, tem curtido tomar uma taca, né? Aí é o que eu falei, é clássico, a gente não tem como ter certeza de nada, né? Lógico que a gente espera, torce, a gente tem algumas convicções, né? Mas, de novo, clássico geralmente é muito previsível. A gente não pode descartar o fato também que o Dorival Júnior é um técnico bastante experiente, que conhece o Santos muito bem, que conhece a Vila Belmiro muito bem, né? Então, embora seja um jogo na nossa casa, o Dorival, todo respeito, é véia, né? Então ele sabe muito bem o que ele vai precisar fazer. Por outro lado, confio absurdamente no Vojvoda, confio absurdamente nesse processo de retomada do nosso time, dos nossos jogadores, no poder da nossa torcida, de jogar em casa, e realmente eu acho que o Santos tem boas chances de vitória. Eu acho que vai ser um jogo bastante pegado, bastante brigado. Acho que o time do Corinthians vai vir para retrancar, para bater, para segurar o jogo, né? Então não vejo um jogo de muitos gols, o que eu acho que dificulta também um pouco ali uma possível vitória, né? O Corinthians é aquele time chato, dificilmente vai passar em branco, então isso que me preocupa um pouquinho, né, que provavelmente ali o Corinthians vai conseguir, principalmente contra o Santos, né, que é impressionante como eles acham bola parada para fazer gol no Santos. Eu fico maluco porque é sempre no final, ou no final do primeiro tempo ou no final do segundo. E eu acho que eles vão
praticar aquele antijogo, né? Não deixar o Santos jogar, mas não deixar ter jogo. Vai ficar ali o tempo inteiro dando entrada forte, batendo, parando o jogo com faltas, com confusões, não sei o quê. Então eu realmente tenho um pouco de preocupação, né? Caso o Santos venha a sofrer algum gol, bati na madeira, hein? Que o Santos possa ali fazer 1, 2, 3, né, ou 4 gols para virar o jogo ali, né? Então é por isso que eu entendo que a gente tem que tomar cuidado para, né, ali ter uma convicção de que o Santos vai sair com os 3 pontos, mas eu realmente estou convicto que pelo menos o empate, mas acho também totalmente possível, sim, que o Santos possa também sair com os 3 pontos. Aí é lógico, né, vai depender do nosso professor, como ele vai avaliar, né, essa questão do clássico, essa questão do jogo contra o Corinthians, que o Corinthians provavelmente vai vir com uma formação mais defensiva, vai vir mais para brigar ali, né, combater, fazer falta, parar as jogadas, né? Então eu realmente acho que se o Vojvoda conseguir achar uma solução para isso, tem sim possibilidade do Santos vencer, uma boa possibilidade. Acho que hoje, inclusive, olhando os últimos jogos, tem apresentado um futebol melhor do que o do Corinthians. E, maioria das vezes, futebol pesa, né? E se tiver que pesar, o Santos tem que ganhar, porque vamos combinar que no varal a camiseta do Corinthians não faz nem cócega, né? O que pesa mesmo é do Santos. Então, vamos batalhar. Mas, de novo, eu, PH, acho que o Santos tem total possibilidade de pontuar neste jogo, tá? Mas eu vou ficar ali numa posição um pouco mais conservadora de que talvez a maior probabilidade aí seja um empate, né? Então a gente levaria mais um ponto, o que não mudaria o fato que a gente chegaria muito embalado para o jogo contra o Sport, e aí sim, na nossa casa novamente. Aí sim eu entendo que é um jogo para o Santos lavar a alma de vez, sabe, vindo uma boa sequência de jogos, com boas apresentações, pontuando, e chegar no jogo, né, nesse jogo, e fazer a apresentação, trazer o resultado para o torcedor santista, né? Eu acho que o Santos vai fazer uma baita de uma atuação, acho que vai vir embalado, o time vai estar muito mais encaixado, não só entrosado entre si os jogadores, né, mas também encaixado a filosofia, as ideias do Vojvoda, né, e dali em diante tem tudo para fazer, né, um final de campeonato mais seguro, mais tranquilo. Então, né, na minha opinião, acho que tem tudo para o Santos aí pontuar, né, desses 15 pontos aí a gente conseguir trazer pelo menos 3 empates, né? 3 pontos ali contra o Bragantino, contra o Ceará e contra o Corinthians. E 2 vitórias contra o Grêmio e contra o Sport. Então a gente tá falando aí de 9 pontos, né? 9 pontos desses 15 vejo como extremamente factível e muito bom para o Santos, para que a gente possa aí nessa reta finalzinha, de novo, né, ter tranquilidade, porque, gente, a gente tem que ser realista, não é só porque o Vojvoda é um bom técnico, não é só porque o Santos vem fazendo boas apresentações, vem tendo ali uma retomada, que o Santos está livre de qualquer possibilidade de perder até o final do campeonato, né? De novo, é o Santos, a gente conhece como é o Santos, é lógico, isso acontece e a gente tem que estar preparado para isso e provavelmente vai acontecer. O que não pode é isso ser um saldo maior do que o saldo positivo, do que as vitórias, do que os empates, do que trazer pontos para casa, né? Mas eu entendo que esses 5 jogos são 5 jogos para o Santos pontuar e trazer tranquilidade para o resto da temporada, né? Para que o Santos possa até testar coisas novas, Vojvoda, né? Formações novas, filosofias novas, jogadores novos, ter algumas derrotas pontuais ali que não vão atrapalhar a trajetória do Santos, né? Que não vão atrapalhar o objetivo do Santos. E veja bem, santistas, eu não estou falando que é tudo bem o Santos perder e que não são importantes pontuar em todos os jogos. É óbvio que são importantes, até porque a gente é torcedor, a gente quer pensar grande. Eu realmente acho que o Santos tem possibilidade e quero pensar que vai brigar ali por uma Sul-Americana e todo ponto importa, mas a gente tem que ter o pé no chão também. Os primeiros colocados do campeonato perdem jogos também, então, né, a gente não pode achar que vai ser diferente. O que a gente tem que entender e tem que cobrar é que pontue os jogos que tem que pontuar. E é o que eu entendo para esses próximos 5 jogos, que são jogos que o Santos, sem dúvida alguma, tem que dar o sangue, a vida em campo para pontuar e trazer pelo menos esses 9 pontos para casa. Realmente acho que esses 5 jogos podem salvar o Santos, mas não só salvar do rebaixamento, mas salvar em todos os sentidos.
como instituição, como moral, tanto dentro do Brasil quanto fora. Salvar o ano de 2026, fazendo um campeonato melhor agora no final do turno, né? Então a gente poder participar de outros campeonatos, poder pensar em coisas maiores, trazer outros jogadores, avançar em outros campeonatos, aumentar nossas receitas, né? Então tem todo um cenário de coisa aí que eu realmente acho que esses 5 próximos jogos vai ser importantíssimo para o nosso time. Por fim, rapaziada, tem alguns pontos interessantes pra gente também que me deixa bastante animado para que o Santos possa atingir esse objetivo, né? De fazer pelo menos esses 9 pontos nos próximos 5 jogos. Um deles é o Roleiser, né? Eu acho que o Roleiser é o momento dele assumir o protagonismo, dele assumir o que o Neymar deveria estar fazendo. Ser aquele cara que tem uma qualidade técnica diferenciada, que tem uma qualidade diferenciada, que vai bater no peito e vai guiar o time. Vai ser o braço direito ali do Vojvoda, que vai ser o craque do time. Então eu acho que é um momento dele chamar essa responsabilidade, assim como ele já fez no último jogo. E a gente viu o que ele pode entregar. Então eu acho que a gente pode esperar mais ainda do Roleiser e a gente tem que esperar, inclusive, que ele chame essa responsabilidade, porque é um jogador, rapaziada, que se ele continuar mantendo desse nível de atuação do último jogo pra cima e chamando a responsabilidade desse jeito, ele tem tudo pra alavancar o Santos, pra ajudar o Santos a alavancar. Então é tanto uma oportunidade pra ele, quanto uma oportunidade pro Santos e também um aviso pro seu Neymar de que ele tem que também jogar. Não estou falando do fato dele estar lesionado ou não, tá, gente? Estou falando jogar em campo, mostrar essa postura dentro de campo e ter essa influência técnica e tática dentro de campo, que o Roleiser mostrou no último jogo. Então, dá um recado pro Neymar. Olha aí, se você, quando estiver aqui dentro de campo, não chamar o protagonismo, não chamar a responsabilidade, amigão, eu tô aqui e eu vou representar. Tô vestindo a camisa do maior time do mundo e eu vou dar meu sangue nessa porra aqui. Vou dar o que a torcida merece, que é entrega, que é jogar o meu melhor futebol possível e deixar esses caras tudo na cara do gol. Se eles perderem é uma coisa, agora, mas eu vou fazer a minha parte, entendeu? Então eu acho isso muito importante. Esse processo, esses próximos jogos, tanto para o Roleiser quanto para o Santos. Para a gente, de uma vez por todas, ter uma opinião formada sobre o Roleiser. Porque agora ele vai ter condições de mostrar o futebol dele com um bom técnico, com um time organizado, com um time mais entrosado, né? E aí sim a gente falar o que a gente já sabe, mas ter convicção para falar, esse cara, esse hermano, parece italiano agora, eu também fui um idiota agora, que esse hermano é embaçado. E eu acho que ele tem tudo, se ele ficar, tomara que fique para 2026, para ser um dos melhores meio-campistas do Campeonato Brasileiro. E temos também uma outra boa notícia, que é a volta do Gabriel Bontempo, né? Que é um baita de um jogador. Inclusive, sinto pela saída do Vitor Hugo, mas acho que a gente está tendo um reforço de peso e melhor ainda. Gosto muito do Vitor Hugo, tenho gostado muito, mas acho o Gabriel Bontempo mais jogador. São jogadores que têm características parecidas, né? Ali fortes na marcação, mas que têm qualidade para sair jogando. São rápidos, habilidosos, com uma boa visão de jogo. Mas eu entendo que o Bontempo é ainda mais jogador, ajuda ainda mais no ataque, é ainda mais inteligente ali no meio de campo e pode ajudar ainda mais do que o Vitor Hugo enquanto ele se recupera. Então é um jogador que realmente está voltando agora, né? E nos anima também para esses próximos 5 jogos. Eu acho que a chance dele puxar o protagonismo também, né? Enquanto o Arão tá levando esse tempo aí para terminar de se recuperar, enquanto o Vitor Hugo também vai levar esse tempo para se recuperar. Então eu acho que é um fator positivo também para a gente ter em mente, né? Para a gente acompanhar e ter boas esperanças para pontuar nas próximas rodadas. Inclusive, o Bontempo não deve ficar ainda à disposição ao Bragantino. O que estão dizendo é que tem uma chance que ele volte contra o Grêmio, né? O Grêmio em casa. Não é certeza ainda, tem a possibilidade, mas eu entendo que mais certeiro é no jogo logo depois do jogo contra o Grêmio, né? No jogo contra o Ceará fora de casa. Mas, de qualquer forma, a gente deve ter ele aí dentro dessas próximas 5 rodadas. Acho que ele vai ajudar bastante o time também, né? E fora os reforços que vieram, estão jogando bem, estão ganhando confianças, agregaram nível técnico ao nosso time. Então é isso, santistas.
eu tô animado, tô realmente animado. Fazia tempo que eu nunca perdi a animação pelo meu time, por mais que difícil, né? Difíceis as situações, as fases que a gente passou. Paixão é uma coisa que a gente não tem muita razão, né? A gente não tem muito como explicar e eu realmente não tenho muito como explicar. Mas eu realmente tô, sabe, confiante. E pela primeira vez eu me sinto um pouco mais esperançoso de que realmente o Santos tá indo por um caminho mais seguro, sabe? Tá indo por um caminho que faz sentido, que para de pé, que as coisas parecem que estão tomando forma, né? Então eu realmente tô animado, eu acredito que vocês também. Inclusive comentem aí, quero ouvir de vocês o que vocês acham dessas próximas 5 rodadas, como que vocês estão se sentindo em relação ao nosso Peixão, né? Acho legal a gente conversar sobre isso porque eu realmente acho que a gente está experimentando uma fase diferente do nosso time. Pode parecer meio precoce falar isso depois de 3 rodadas, né? Com o Vojvoda, com esses novos reforços. Mas não sei, a gente sabe, a gente sente quando tem algo diferente, sabe? Eu realmente tô sentindo isso, eu acredito que a nação santista toda tem sentido isso. Então, vamos pra cima, seus peixão, bora pra cima. O Santos tem tudo pra pontuar e tem que pontuar nesses próximos jogos pra gente ter um pouco mais de tranquilidade na reta final do campeonato e brigar por uma Sul-Americana. Então, bora pra cima, deixe os comentários de vocês, já deixem seu like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Se vocês puderem hypar, nos ajudam bastante também, tá bom? E o Chambre vai deixar aí para vocês as nossas redes sociais, o @canal Vem Pro Peixão, ph.cfeitosa e Edu Futirinhas, beleza? É nóis, nação santista, até mais.